É muito interessante que Nosso Senhor, no capítulo 5 de São Mateus, nos dê toda a sabedoria do Evangelho de uma maneira muito condensada, para que nós possamos apreendê-la pela meditação. E por isso ele diz, no capítulo 6, que a nossa vida deve girar em torno disso: meditar a sua palavra, viver para a interioridade e deixar tudo mais nas mãos dele. Então, no capítulo 7, ele nos ensine a olhar para os outros com uma reserva interior, porque nós não somos capazes de penetrar na sua intenção e por isso nós também temos que desconfiar de nós mesmos, manter um juízo sempre crítico, aceso, e não parar jamais de buscar a palavra, conhecer o seu reino, pedir entendimento, mais entendimento, porque isso ele dá apenas a quem busca de verdade. Então ele diga: cuidado com os falsos profetas. Um falso profeta, a palavra profeta, ela vem de duas palavras gregas. A primeira palavra é fácil, tem a ver com proferir. E a segunda tem a ver com Deus, Theos. Então, um profeta é alguém que fala de Deus, ou é alguém por quem Deus fala, ou é alguém que de alguma maneira comunica algo da parte de Deus. Então o que Jesus está dizendo é: cuidado, cuidado, porque muitos vão falar de mim, vão falar de Deus, só que eles são falsos. E por que eles são falsos? Ele explica. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. A imagem do lobo em pele de ovelha é muito forte. Para nós, que vivemos numa cultura que não é agrícola, não é pastoril, essa imagem não diz muita coisa. Mas para alguém que cria ovelhas de verdade e que sabe o que é um lobo, e ao mesmo tempo para alguém que não sabe o que é um disfarce, porque hoje até a gente coloca um disfarce de bicho para fazer palhaçada na rua, né? Mas no tempo de Jesus não era assim, não havia essa indústria, essa capacidade toda. É uma imagem forte a que Jesus está dizendo. Um lobo disfarçado de ovelha. Um lobo que tem aparência de ovelha. Um lobo que tem pele. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: falso profeta não dá para reconhecer do lado de fora. Não dá para captar a partir dos sinais exteriores, porque por fora eles parecem ovelhas. Eles parecem com vocês. Eles têm o mesmo jeito que vocês têm. Eles aprenderam a se comportar
do jeito esperado. Então, quando eles chegam, você não consegue discernir. E muitas vezes o disfarce não é um disfarce de ovelha, mas é um disfarce da ovelha mais especial, da melhor de todas. Ou seja, é um disfarce muito bom. E é interessante o quanto as pessoas não aprendem o que Jesus está dizendo. Porque qualquer um que chega no nome dele falando, as pessoas vão logo atrás. E é impressionante o quanto o ser humano é enganável. Porque às vezes você até mostra, prova que aquela ovelha é lobo. Mostra que de fato ela é lobo. Mas a pessoa diz, imagine, não é assim. É você que está dizendo isso. É você que está olhando as coisas de um jeito errado. Imagine. Olha como ele fala bonito de Jesus. Mas Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. E diz 2 vezes, pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos? O fruto é o fruto de uma vida transformada segundo o Evangelho. Ou seja, se o que eu estou pregando não te leva a ter a qualidade do Evangelho dentro de você, eu posso ser uma pessoa espetacular. Pelo crivo do Evangelho, eu sou um falso profeta, porque eu não estou pregando o Evangelho, eu estou pregando qualquer coisa que eu quero. Então, o que Jesus está falando sobre o falso profeta é, no fundo, um pedido, que é o seguinte: não se afastem disso que eu estou ensinando para vocês, porque isso que eu estou dizendo é tão cheio de bom senso, é tão cheio de sabedoria, é um caminho de interioridade, é um caminho de vida real, não é apenas uma autoajuda humana naturalista. Aquilo que eu estou ensinando contém vida divina mesmo. Vocês começam a crer, vocês começam a perceber quem eu sou. Sobrenaturalmente vocês ficam cheios, a vida de vocês é transformada. Essa palavra entra e altera a consciência, a interioridade, o padrão de comportamento de vocês. Na medida em que essa palavra passa pelos seus ouvidos e desce ao vosso coração, a semente é viva e ela brota dentro de vocês. Isso produz fé. Isso te deixa realmente cheio de vida sobrenatural. É uma palavra carregada de Espírito Santo. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Ou seja, um profeta de Deus, quando fala, comunica Deus. Ele abre a boca e transborda um rio de dentro dele, um rio de vida sobrenatural. Um profeta de Deus prega uma palavra que é tão verdadeira que ela é atestada pelo Espírito Santo. Mas ela é sensata, é lúcida, ela tem a coerência do que Jesus ensina. Ao contrário, quando só tem folhas, quando é um conjunto de informações soltas a esmo, de exemplos, uma demonstração de erudição, quando essa palavra é apenas um
preceito humano, uma ideologia, uma ideia qualquer, uma teoria, uma moda teológica. Quando essa palavra é apenas um discurso motivacional, algo feito para te consolar humanamente ou para te estimular. Quando essa palavra, ela é tão somente um jeito de arregimentar pessoas, de deixar as pessoas confortáveis na sua posição de pecado, ou quando ela é apenas um modo de afagar o eu, ou ela é apenas uma ideia humana aprendida, estudada, dita assim, de qualquer modo, ela não produz nada. Você pode chorar, mas daqui a pouco você está igual. Você pode sorrir, mas daqui a alguns instantes o peso de tudo volta a você. Não houve uma sabedoria que entrou na sua alma e te elevou. Isso é falsa profecia para Jesus. Isso é falsa pregação. Que não carrega a qualidade, o peso do Evangelho. É por isso que Jesus os compara a lobos vorazes, porque é uma palavra mortífera sobrenaturalmente. Por exemplo, se eu quisesse entretê-los e começasse a contar piadas, a fazer coisas engraçadas, a fazer performances. Naturalmente vocês ficariam bem, mas sobrenaturalmente, mortos. A fé sobrenatural não entra na alma e não eleva. Você começa a dar uma teoria interessante, etc. A mesma coisa. Eu posso estimular a curiosidade, mas a alma fica morta. É por isso que quem não prega verdadeiramente a sabedoria de Cristo, quem não leva as almas às alturas da fé, as está matando por mais que fale de Deus. Isto é sério demais. Isto é sério demais. Porque nós estamos falando do sinal da autenticidade de uma palavra que é dada. E é algo que, sem temor nenhum, eu digo a todos, nós vivemos em tempos nos quais a pregação da palavra não é estimada. As pessoas não se importam muito com isso. Então, se eu fizesse aqui um momento cheio de luzes, de animação, com a banda tal e não sei o quê, e fizesse uma boa divulgação, lota a igreja. E fizesse as pessoas se comoverem e não sei o que lá, e passe e diz coisas agradáveis. Nossa, todo mundo quer saber disso, todo mundo gosta. Mas a pregação mesma, a palavra que é viva mesma, só atrai os eleitos. Por isso que Jesus diz, é de Deus quem ouve a palavra de Deus. E ele diz também, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Porque quem tem a natureza de Cristo, diante da voz de Cristo, da palavra de Cristo, se desperta. Ou seja, os falsos profetas são muito adequados para os falsos filhos, para as falsas ovelhas. Mas para as ovelhas de Jesus, para quem verdadeiramente é ovelha de Jesus, para quem tem intimidade, você escuta, você diz, isso aqui não é palavra de Deus de jeito nenhum. Não falou ao meu coração, não tem nada, não tem vida aqui dentro, não tem fé.
não tem sabedoria de Cristo, eu não farejo ali a vida da palavra. Eu não consigo identificar o Deus vivo ali. Isso aqui não é nada, eu não consigo, não desperta a minha alma. Não produz resultado em mim. Ao contrário, quando uma ovelha de Cristo está diante de um profeta de Deus, de um pregador, verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo, é mais ou menos como o barro que recebe o sopro de Deus e vira Adão. A minha alma desperta, o meu ser se levanta, porque eu reconheço a voz de Cristo, a graça de Cristo, a vida de Cristo, a sabedoria de Cristo, a coerência de Cristo. Os princípios do Evangelho entraram em mim e por isso eu reconheço Deus, eu noto Deus. O meu instinto sobrenatural de ovelha de Jesus me faz perceber que é Jesus que se está derramando em mim com a sua palavra. O ministério da palavra sobrenaturalmente vivido produz fruto de conversão e santidade naqueles que verdadeiramente receberam a nova natureza de Jesus Cristo em seu espírito. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda essa sabedoria tão rara nos nossos dias, porque infelizmente qualquer um que começa a falar qualquer bobagem, as pessoas vão atrás. Começou alguém a falar qualquer coisa pitoresca, vai todo mundo atrás e segue, e depois vira uma grande desgraça. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, a conservar essa sabedoria do Sermão da Montanha para reconhecermos o odor de Cristo na sua palavra e assim vivermos como verdadeiramente seus discípulos.